Aí voltamos aqui com vídeos às 7 da noite e deu ruim aí para o Bolsominion, presidente do Banco Central, o senhor Roberto Campos Neto. Ai, que pancada forte da justiça no Roberto Campos Neto. Para quem não sabe, o Roberto Campos Neto, assim como o Paulo Guedes, eles mantêm empresas offshore. Tiago, o que é uma offshore? Offshore é um CNPJ, não é uma empresa que existe para prestar algum serviço, vender alguma coisa, enfim, gerar empregos. Não. É um CNPJ fora do Brasil que só serve para quê? Para lucrar dinheiro, para investir aí no mercado financeiro e ficar lucrando dinheiro em dólar. Então, o Roberto Campos Neto e o Paulo Guedes, presidente do Banco Central, indicado pelo Jair Bolsonaro, e o ministro da Economia do governo Bolsonaro, eles mantêm empresas offshore no Panamá. Isso foi revelado não por eles, porque eles não declararam essas empresas, tudo não declarado, tudo ilegal. Isso foi revelado por um grupo de jornalistas internacionais, ou seja, nada a ver com o Brasil, que fizeram ali um vazamento chamado de Pandora Papers. E aí caiu lá Roberto Campos Neto e Paulo Guedes. Na época, o Bolsonaro achou de bom tom manter o Paulo Guedes como ministro da Economia, mesmo ele tendo aí um esquema de corrupção internacional, e manter o Campos Neto como presidente do Banco Central, e ainda patrocinou a tal autonomia do Banco Central. Nome bonitinho que a imprensa inventou e que a direita inventou. Para quê? Para que o Banco Central do Brasil fosse dominado pelos bancos. Então hoje, quem determina a taxa de juros, que são os 835 bilhões de reais que nós pagamos de juros para banqueiro vagabundo não fazer nada todo ano. Isso só nos últimos 12 meses, tá? Quando chegar nesse ano de 2024, de janeiro a dezembro, vai passar de 850, tá? Quem determina isso é o Campos Neto, que foi indicado pelo Bolsonaro, e que é assim, ó. Participa de jantares, de encontros, de almoços e recebe dinheiro dos banqueiros, que são os maiores beneficiários. Então imagina que bonito para um banqueiro que recebe aí, o banco dele recebe lá 50, 60, 70 bilhões por ano, só de juros, sem fazer nada, só recebe isso por ano. Aí ele vai lá e paga alguns milhões para o presidente do Banco Central manter a mamata. Ó, que mamatinha, que delícia! Pois bem, o Campos Neto falou que essa semana talvez ele vai aumentar os juros, vai aumentar a mamata. Por quê? Porque o dólar está aumentando no mundo inteiro, o dólar está subindo, porque os Estados Unidos da América estão entrando em recessão. A taxa de desemprego lá é a maior desde a pandemia. Então, o que acontece? Acontece que quando os Estados Unidos estão para entrar em recessão, as ações de todas as empresas que têm negócios com os Estados Unidos caem. E aí essas empresas, quando elas tiram o dinheiro da Bolsa de Valores, o que acontece? A maioria dos investimentos são em dólar. Então, quando você tira investimento da empresa A, você pega o seu dinheiro e aí vira dólar. Então, era uma A. Você tinha, por exemplo, 1 bilhão em ações da empresa A. Você tirou, virou 1 bilhão de dólares. E aí o que acontece é como se todos estivessem comprando dólares, o que é ruim para a economia americana também, o que faz com que a chance de recessão aumente. Por quê? Porque as exportações para eles ficam mais caras, e aí eles têm menos exportações, e aí fica ruim para eles. E aí o que acontece? Vai virando um efeito dominó de desgraça, né, nas economias, e todos os países, para conter isso, sabe o que eles fazem? Eles abaixam os juros. Só que o Campos Neto, não, ele é um sabotador da economia, ele falou que vai aumentar os juros no Brasil, em vez de abaixar, que é o que todos os países do mundo estão falando em fazer. Brasil, puro suco de Brasil. Pois bem, o Campos Neto tem empresa offshore no Panamá, que é um paraíso fiscal. O Campos Neto tem empresa offshore e isso foi denunciado, são 2 processos contra ele. Um deles são pelos negócios dele e o outro são por essas empresas, porque essas empresas têm ali a remuneração delas ligadas à taxa Selic. Taxa Selic é a taxa de juros do Brasil, que é a maior do mundo. Que quem escolhe a taxa de juros? O próprio Roberto Campos Neto. Ou seja, ele escolhe quanto ele mesmo vai ganhar. Quem fez a denúncia em 2021, lá atrás, foi o deputado Lindbergh Farias. Ele fez a denúncia.
o Lindbergh fez a denúncia, só que Campos Neto entrou na justiça dizendo, olha, isso aí vai contra a autonomia do Banco Central, vocês não podem investigar o presidente do Banco Central, porque, olha, eu sou autônomo, eu tenho que ter a minha autonomia para tomar a decisão que eu quiser na hora que eu quiser. Como se ele não fosse um bandidão, né? Pois bem, o que acontece é o seguinte, ontem à noite, o TRF1 cassou a liminar do Campos Neto e falou, você vai ser investigado? Sim. Então tem 2 investigações contra Roberto Campos Neto e também contra o Paulo Guedes, tá? Que vão começar a tramitar. E sabe quem investiga? Aí é que vem a parte boa, vem aqui mais perto, ó. É a Comissão de Ética da Presidência da República. Aí você fala, Thiago, quem são esses? Pois bem, a Comissão de Ética, ela, no governo Bolsonaro, era indicada pelo Bolsonaro. Então, obviamente, eles travaram isso. E aí, o que aconteceu? Em 2023, quem indicou os membros da Comissão de Ética? Adivinha? Luiz Inácio Lula da Silva. E aí começou a tramitar a investigação contra o Campos Neto. Foi quando ele conseguiu uma liminar da Justiça. Só que agora a liminar foi cassada. Então, agora a Comissão de Ética indicada pelo Lula vai investigar o seguinte, peraí, esse cara é presidente do Banco Central. Ele tem empresas offshore. Essas empresas, elas ganham em dólar e todo o dinheiro que ele tem investido está em dólar, porque é no Panamá, tudo em dólar. Tá. Pelo que diz o deputado Lindbergh, a denúncia, essas empresas têm os ganhos atrelados à taxa Selic do Brasil. Só que, peraí, quem é o maior responsável por determinar qual é a taxa Selic? Se a taxa de juros vai cair ou vai subir? É o próprio Campos Neto, que é o dono das empresas. Quem é o responsável por determinar se o dólar vai subir ou vai cair? Pela política monetária do Brasil. Para quem não sabe, política monetária é o seguinte, cada país tem a sua. Eu vou te dar um exemplo. E não quer dizer se o dólar está alto ou baixo, não quer dizer que é bom ou ruim. Depende aí do panorama. Te dou um exemplo. $1 comparado com a moeda do Japão, nossa senhora, são mais de 100 ienes japoneses, é $1. Você fala, nossa, então a moeda do Japão não vale nada? Não, você tem que ver quanto ganha cada japonês. $1 comparado com a moeda da Coreia do Sul, que é um país rico, também é mais de 500. Aí você fala, caramba, no Brasil tá R$5, caramba, comparado com a moeda do Japão, da Coreia do Sul, é até baixo. Só que o que importa é o seguinte, quanto ganha a população versus quanto é o dólar, e quanto aí custam as coisas no país versus quanto é o dólar. O problema é o seguinte, e se alguém que tem R$1 milhão, pega esse R$1 milhão e investe no exterior com dólar a R$4? Aí ele tinha $250 mil. E se esse alguém começa a fazer o dólar subir para 5, 5,5, 6? Agora ele tem muito mais dólares, porque obviamente os reais dele viraram dólar, ele tem muito mais reais, aliás. Ele faz os reais dele virarem dólar, aquele R$1 milhão já viraram 2, 1,5 milhão, talvez 2, dependendo de quanto sobe o dólar. Só que e se ele investe no exterior, e aí não é uma empresa, é chamado de empresa porque é um CNPJ. E aí ele atrela os ganhos dele à taxa de juros do Brasil. Então ele ganha, se a taxa de juros é 10% ao ano, ele ganha 10% mais uma comissão. Aí ele ganha 10% e pouco. Então se a taxa de juros cair, ele vai ganhar menos. Se a taxa de juros subir, ele vai ganhar mais. E aí o que acontece? A empresa, em dólar. E aí o que acontece? O dólar começa a subir no Brasil, começa a ter crise mundial, o dólar sobe em todos os países do mundo, e ele, em vez de tentar manter o dólar num patamar ok, aceitável para a economia do país, que é a função dele como presidente do Banco Central, o que ele faz? Ele dá entrevista e diz, eu não vou interferir no dólar não, se for subir que suba. Ou seja, avisando os investidores, olha, venda real e compra dólar, porque você comprando dólar você vai lucrar, você ficando com reais você vai perder dinheiro. E aí o que acontece? O dólar sobe muito mais. E aí é o que chamamos de subida artificial do dólar. Por que artificial, Thiago? Porque não tem nenhum indicador interno no Brasil que faça com que o dólar suba tão mais no Brasil do que nos outros países. Está subindo no mundo inteiro, mas no Brasil muito mais.
O único indicador é o próprio presidente do Banco Central dando entrevista. Aí você fala, pô, aí tem coisa errada. Tem gente que está ganhando muita grana. E aí o problema é o seguinte, quando você fala, tem gente ganhando muita grana, eu estou falando aqui de alguns poucos banqueiros que estão ganhando bilhões de reais. Quando eu falo de bilhões, isso é meio abstrato para as pessoas. Você que está aí na sua casa ou onde quer que você esteja assistindo o vídeo, você fala, caramba, bilhões de reais, não sei quanto é. Só que eu estou falando aqui de gente que, se quiser, chega amanhã e fala, pô, vou comprar 3 iates. Eu vou comprar 3 iates daqueles de 5 andares. Eu vou comprar um prédio. Vou fazer o que eu quiser. É gente muito, 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 muito rica. E eles ganham muita, muita, muita grana com isso. E aí, até aí, você provar o A até o B, que é o Campos Neto, até os banqueiros, é mais difícil. Só que quando você tem o próprio Campos Neto tendo as suas offshore, esses CNPJs fora do Brasil, e ganhando diretamente com isso, aí fica molezinha. É uma baba para provar que ele tem interesse nisso. Então, Campos Neto, como todo bolsonarista, ele deixa a inteligência passar longe. É burro. E aí, o que ele fez? Ele cometeu o pior dos crimes. Porque, geralmente, quando um presidente do Banco Central, e olha, tivemos governos aí do PSDB que tinha presidente do Banco Central que era um crime, tal de Armínio Fraga, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Sabe o que eles faziam? Eles faziam a tal da porta giratória, que era, olha, eu sou presidente do Banco Central, eu vou aqui fortalecer aqui vocês banqueiros vão ganhar bilhões, e aí quando ele saía do cargo, algum banco ia lá e pagava bilhões para ele por alguma coisa para fazer nada. Então imagina você está num cargo, você vai lá, você dá bilhões para alguém, para o seu amigo ali, para os seus amigos, e aí quando você sai do seu cargo, você ganha ali um emprego na empresa do seu amigo, um emprego que você não vai fazer nada, e eles te pagam bilhões por isso, que é a sua parte aí desse roubo bilionário. Pois bem, no caso do Campos Neto, ele também pegou a parte dele diretamente. Aí deu ruim. Então agora são 2 processos, 2 investigações da Comissão de Ética da Presidência da República que vão investigar diretamente Roberto Campos Neto e Paulo Guedes. No caso do Paulo Guedes, eu fiz vários vídeos aqui. O Paulo Guedes, ele era ministro da Economia e ele chegou a tirar foto com um teclado trader. Para quem não sabe o que é teclado trader, é assim, quem é trader e... Trader é quem faz ali compra e vende na Bolsa de Valores. Os traders, eles têm um teclado especial, os profissionais, né? Que eles têm algumas teclas a mais e essas teclas têm até ali cores diferentes. Então tem tecla verde, tecla vermelha, que é uma tecla de compra, tecla de venda, tecla de compra 10, ele pode configurar a tela. Essa aqui compra 15, essa aqui vende 15, ou compra 100, vende 100. E aí, pra quê? Caramba, vende, compra. Para ele apertar só um botão no teclado, em vez de ele com o mouse ali, clicar em comprar, digitar, vou comprar 10 contratos. Não. Aperta um botão, fez. Tá aqui, ó. Esse é o Paulo Guedes, numa live. E atrás dele tinha um teclado trader. Tá aqui, ó, teclado. Tá aqui. Ou seja, ele comprava e vendia ações, obviamente não no nome dele, porque ele não é um imbecil completo, só um pouco, enquanto era ministro da Economia. Ou seja, ele tinha toda... Quem que vai ter mais informação privilegiada do que o próprio ministro que toma a decisão? Ou seja, ele falava, vou tomar decisão tal que vai fazer as ações subirem tanto. Ele ia lá, comprava ação antes. Aí ele tomava a decisão, a ação subia, ele ia lá, vendia. Vou tomar decisão tal que vai fazer a ação vender, a ação cair tanto. Ele ia lá, vendia a ação. Aí tem uma coisa no mercado financeiro, você não precisa ter ação para vender. Você pode alugar uma ação e vender, chama venda a descoberto. E aí você vende a ação, sem você ter, e depois você compra a ação por um valor muito menor. O que quer dizer? Você lucrou na queda. E aí eu vou fazer cair a ação aqui. Vendi a ação, tomava a decisão, caiu a ação, aí compra. O Paulo Guedes fez isso com a Petrobras inúmeras vezes. Pois bem, agora serão todos investigados. Aí você fala, mas Thiago, é só a comissão de ética da presidência. Não, a comissão de ética, se achar crime, aciona a Polícia Federal. Ai, Campos Neto, ai. Eu vou falar, se tem alguém que eu tô esperando a prisão para ser enjaulado, é o Campos Neto. Já falam que o Campos Neto deve sair do cargo dele antes, pela pressão que tá tendo, porque
ele deve renunciar um pouco antes. Não vão chamar de renúncia, vão falar que, nossa, ele adiantou a sua saída, mas já falam que deve ter aí a saída do Campos Neto alguns meses antes do cargo por conta dessas pressões enormes, porque ele cometeu muito crime como presidente do Banco Central. Então, veremos aí. Renúncia já está na mesa, tá? Não vai ser hoje, não vai ser amanhã, porque ele tem a reunião do Copom agora e tem mais uma daqui a 45 dias, que vai ser aí no final de setembro. Depois dessa, já dizem que tem uma chance enorme do Campos Neto já não estar mais no Banco Central. Veremos o que vai acontecer. Espero que não esteja já na próxima. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta. E olha, se a gente tivesse uns 30 deputados, igual são a Gleisi e o Lindbergh, que vão pra cima desses bandidos com tudo, e entram com ação, e fazem tudo. E o que eu mais vejo é deputado que, não faz nada em redes sociais, não serve pra nada, tá cheio de deputado que é um zero à esquerda, e o que eu mais vejo é de deputado também que fica fazendo aí coisinha na rede social e de ação concreta não faz nada. Aí foi lá, ação, e agora deu certo, agora finalmente está sendo investigado um dos maiores bandidos da história do Brasil. Peço sua inscrição novamente, falou!